Gálatas, capítulo 1, versos 15 e 16. Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. E agora Gálatas, no capítulo 4, a partir do verso 22. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre, o que se entende por alegoria, porque estas são as 2 alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar, mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Na carta aos Gálatas, Paulo fala muito sobre a lei e os 10 mandamentos dados a Moisés. Na verdade, muitas cartas, não só de Paulo, mas de outros apóstolos, vão tomar como base os acontecimentos no Monte Sinai. Ali é o centro da fé de Israel e judaica. A ligação que Paulo faz da história de Abraão com o Monte Sinai e os 10 mandamentos é impressionante, pois os judeus até hoje também fazem esta ligação. Ou seja, não foi apenas Paulo que viu isto, mas algo provavelmente que já vem de muito tempo antes mesmo de Jesus e o próprio Paulo. O problema, os Gálatas eram gentios, não judeus, fora da genealogia de Abraão, mas agora estavam querendo viver pelas regras das leis. Antes de falarmos sobre os 10 mandamentos, vamos conectar a história de Abraão com a história de Israel, que chegou ao Monte Sinai e recebeu as leis do Senhor. Número 1. Abraão sai de sua terra e parentela para uma nova terra e para realmente poder chamar Deus como seu pai. Obviamente, é a mesma história que Israel estaria vivendo, saindo do Egito para uma nova terra. Número 2. Abraão, o amigo, ou melhor, o amado de Deus. Sim, o amado. Não por acaso, a base para os 10 mandamentos é o amor a Deus, ao próximo, se achegar ao Senhor. Para isto, é necessário deixar para trás a antiga parentela, e é isto que Paulo fala aos Gálatas. Agar, a serva, escrava de Abraão, e seu filho Ismael, representam a lei da letra lá no Monte Sinai, e por que não também a desobediência do povo lá embaixo do monte, construindo um ídolo. Mas o Espírito Santo, note, ali era o primeiro Pentecoste no Sinai. O Espírito é representado por Isaque e sua mãe Sara, esposa de Abraão, após a sua mudança de nome, é claro. Então Paulo diz, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Basicamente o que Paulo diz é, sai do Egito, sai da parentela. Não tome isto literalmente, obviamente. Mais uma vez, nossa família é preciosa, estes sendo crentes ou não, mas existe uma outra família que Deus quer gerar em nós. Um pai, uma mãe, uma noiva, um filho único para Ele. Isto não é mais uma família meramente, mas se torna uma cidade, uma nação, reis e sacerdotes santos ao Senhor. E isto tem de se expandir para nossa família literalmente falando, é claro. A verdade é que esta relação de amor com o Pai gera filhos, frutos, uma relação que não é estéril, e muitos que nascem, todos unidos como um só. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne, um filho, um primogênito, sem divisões. Isto vale para nossas relações com os nossos irmãos de fé, família e espiritualmente também, um com Jesus e o Pai. Abraão foi testado no Monte Moriá, aqui no Sinai também um teste, segundo as próprias palavras de Moisés. Êxodo, capítulo 20, verso 20. Não temais, Deus veio para vos provar, ou testar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Interessante, Moisés diz a eles para não temer, pois o Senhor os estava testando, para que o seu temor esteja diante de vós, diante de suas faces. Note a aparente contradição. Não temas para que ao fim temereis. Como assim? É o temor que na verdade está ligado à visão. São palavras ligadas na língua hebraica. Aqui a mensagem, trocar o medo pelo senso de tremenda admiração e reverência. E até tememos também pela grandiosidade do que é o Senhor e seus caminhos. Agora seis que temes a Deus, diria o anjo do Senhor a Abraão quando ele passa o teste no Monte Moriá. É o temor que está ligado à visão. Aqui no Sinai, após o povo ter visto todas as maravilhas que o Senhor fez
vez, os tirando do Egito, um outro sentido, um outro senso seria necessário. Não mais a visão, mas o ouvido, pois tudo ali era só escuridão. O objetivo no Sinai era o ouvir, o obedecer, a voz do Senhor que vinha com o som daquele shofar. Número 4. Esse som do shofar, que muitos judeus ligam à própria voz do Senhor, o que é um tópico por si mesmo, que merece muito mais a ser falado. Ali no Sinai era o som, a voz, são a mesma palavra no hebraico. Voz, som, que também desceu do alto lá no Pentecoste, relatado no livro de Atos, trazendo muitas línguas, todas em um acordo, se tornando uma, que é a própria voz de Deus. O shofar, que é feito do chifre do animal, aquele chifre que o fez estar preso na moita para Abraão pegá-lo e oferecer em sacrifício. Número 5. As ligações são muitas. Abraão, o pai de muitas nações, aqui a nação de Israel, iria cumprir a profecia dada a Abraão e finalmente entrar na terra e virar uma nação, fato que aconteceu apenas anos depois pela desobediência do povo. Assim mesmo, Moisés falou a Deus que não os destruísse após construírem o bezerro de ouro ao pé do monte, pois o que seria da promessa dada a Abraão, Isaque e Jacó? Abraão, o que se fez de pobre, deixando tudo para trás, para depois se enriquecer, tudo símbolo de uma riqueza no Senhor. 10ª geração após Noé, paga o dízimo ao sacerdote Melquisedeque, já que vemos a riqueza dos mandamentos sendo dada ao povo. A gente vê a profundidade com que Paulo vai falar aos Gálatas, uma carta que relata problemas muito comuns da igreja nos nossos dias também. Se Jerusalém acima é a nossa mãe, o que diríamos do Monte Sinai? Para Moisés, sim, também uma mãe frutífera e geradora de um filho da promessa, 40 dias em comunhão com o Senhor, recebendo as tábuas da lei, leis e instruções para a confecção do tabernáculo. Tabernáculo? Não seria este mesmo o templo, símbolo de Cristo, o Filho primogênito, nascendo em nossas vidas? Sim, não 40 semanas de gestação, mas a geração deste filho estava sendo revelada ali em 40 dias. Mas para o povo de Israel, uma realidade não muito boa. Temeram no mau sentido e rejeitaram ouvir a própria voz de Deus. Pior que isto, enquanto Moisés estava por 40 dias no monte, recebendo as leis lá em cima, no Monte Sinai, e as instruções para a construção do tabernáculo, lá embaixo o povo construía uma outra coisa, já quebrando os mandamentos do Senhor. Um bezerro de ouro era feito com a riqueza dos próprios espólios que levaram do Egito. Veja que grande contraste. A promessa de uma aproximação e amizade com Deus, para ser sua noiva e esposa santa, os 10 mandamentos, as leis, a própria aliança de casamento e junto as instruções para fazer o tabernáculo a habitação do Senhor. Mas este filho estava prestes a ser abortado pela desobediência do povo que não ouviu e nem obedeceu. A esterilidade de Sara nos dias de Abraão até o nascimento de Isaque. Aqui no Sinai, um povo que tem medo de seu Deus, mas não o teme como deveria. O Senhor os tinha preparado uma festa onde o Espírito Santo queria entrar em suas vidas e fazer morada, mas por falta de discernimento dos tempos, sem saber onde Moisés estava, eles preferiram fazer uma outra festa. Sim, com holocaustos, ofertas, comendo e bebendo. Aos olhos de muitos, eles poderiam dizer, bem parecido com o que estava fazendo Moisés no alto do Monte Sinai. Mas, lá embaixo, era apenas uma imagem distorcida. Brincaram, folgaram. Difícil achar a melhor palavra para aquela que está no verso 6 do capítulo 32 de Êxodo. Palavrinha marcante que aparece muito pouco na Bíblia, a maioria delas na história onde Sara vai rir ou caçoar da promessa dada pelo Senhor de que Isaque nasceria. Ismael também queria rir e caçoar de Isaque, o filho da promessa. Já aqui no Sinai, uma festinha, brincadeira, mas apenas uma imagem distorcida do que Deus tinha para o povo. Mas a misericórdia do Senhor é muito grande e lembra as misericórdias do ventre de uma mulher. Moisés desce da montanha e quebra as tábuas da lei quando vê o povo naquela festa e idolatria tremenda. Festa? Pentecoste? Não era esse o propósito? Sim, mas não aquela. A quebra das tábuas das leis foi o reflexo de algo que já tinha acontecido antes. A gente vê a ligação das tábuas das leis com o tabernáculo, como vamos continuar mostrando. A intercessão de Moisés e a misericórdia do Senhor vão trazer outra direção e aplainar o que estava ficando tortuoso.
O aborto deste filho de Israel parecia decretado. No capítulo 32 de Êxodo, o Senhor já fala de uma forma como se o povo de Israel não mais fosse seu povo. Porque o teu povo, Moisés, que fizeste subir do Egito, se corrompeu. Os lábios de Moisés relembram a promessa que o Senhor tinha feito a Abraão, Isaque e Jacó, que não poderia ser desfeita. E isto é muito atual, não é mesmo? Não fosse esta promessa, renovada em Cristo, que lá do alto está, nada nos restaria, pois a questão é que o nome santo do Senhor está em jogo, não a nossa suposta santidade. O Senhor, obviamente, não faria uma nação para si mesmo apenas a partir do ventre de Moisés. Deus vai mudando o tom de destruição para a reconstrução. Um anjo é convocado para a tarefa de guiar o povo. O Senhor nos guiando nessa jornada é muito perigoso. Somos um povo de dura cerviz, de pescoço duro. Em um instante seríamos consumidos. Moisés insiste em ver a glória do Senhor, que vai declarar sua imensa misericórdia. Êxodo capítulo 33, verso 19. Eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. A graça, a misericórdia ou compaixão do Senhor, compaixão que é muitas vezes traduzida como misericórdia, é a mesma palavra que ventre, útero. Sim, ali no Monte Sinai, uma mãe deseja gerar um filho que só seria gerado pela extrema compaixão vinda da parte do Senhor. O que vemos ao final dessa história é um final feliz. Por cerca de 40 dias, Moisés vai estar no alto do Monte Sinai, recebendo as tábuas das leis, e mais leis, instruções para o tabernáculo, símbolo do próprio Filho de Deus, Jesus, mas ele também dentro de nós, o símbolo da geração de uma vida, o Espírito Santo descendo e habitando na vida do crente. Lá embaixo, o povo fazia uma outra obra, não um tabernáculo, mas uma imagem de idolatria condenada na própria lei contida nos 10 mandamentos. Mas, ao final, a grande misericórdia de um Deus que nos ama e que preza pelo seu grande nome e suas promessas. O útero não abortaria. Se a congregação tinha se reunido para tirar de seus ouvidos os brincos de ouro para fazer aquele ídolo de fundição, agora ao final, após a misericórdia do Senhor e o arrependimento do povo, eles vão mais uma vez se reunir, mas agora para presentear, doar, não mais para a confecção de um ídolo, mas para a construção do tabernáculo. Sombras da imagem de um Deus vivo. As ofertas foram tantas que Moisés teve que falar ao povo que não trouxessem mais. O tabernáculo é o modelo celestial do que o Senhor quer construir em nossas vidas. É claro, juntamente com a nossa ajuda, através da sabedoria divina, assim como dada a Bezalel e a Aholiabe, entre outros que foram aqueles que o Espírito de Deus te encheu de sabedoria, entendimento, ciência para construir a obra do tabernáculo. A descrição detalhada do tabernáculo no livro de Êxodo, bem como a confecção do mesmo, que englobam os capítulos 25 até o final do livro de Êxodo, no capítulo 40, tem algo bastante curioso e grandioso também. Muitas peças do tabernáculo e a linguagem utilizada pelo Senhor para descrevê-lo contém diversas palavras que são na verdade partes do corpo humano. Por que seria? Mesma coisa a gente percebe lendo livros como Provérbios, Jó, muitos Salmos. Por que seria? Voltamos para a carta aos Gálatas no capítulo 4, onde aquela congregação estava equivocadamente tentando se aperfeiçoar através das obras das leis, ao invés do Espírito Santo. O capítulo 4 é belíssimo. Fala do Espírito de Cristo, este Filho que clama, Abba, Pai. Um povo que estava guardando as leis e esquecendo da geração do Espírito Santo em suas vidas. Sinto dores de parto, disse Paulo, até que Cristo seja formado em vós. Receio que tenha trabalhado em vão para convosco. Nós somos filhos da promessa, como Isaque foi. Lança fora a escrava e seu filho, pois este não será herdeiro com o filho da que é livre. Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Então a Jerusalém de cima clama em alta voz, para que nossos ouvidos a escutem. A Bíblia relata por 2 vezes que Moisés foi para o alto do Monte Sinai, em comunhão com o Senhor. Se foram 2 ou mais vezes que ele subiu, talvez não saibamos ao certo. Mas são 2 relatos diferentes de que por 40 dias e noites Moisés teve intensa comunhão com o Senhor.
Dias contados para a eternidade são aqueles em que estamos pertinhos do nosso Criador. 40 dias e o Senhor lhe dá as primeiras tábuas das leis, juntamente com as instruções para o tabernáculo. O projeto de um filho lá em cima. Durante os mesmos dias, um ídolo sendo feito lá embaixo. As tábuas são quebradas. Mas a misericórdia do Senhor é ainda maior que um ventre que nutre uma vida. Mais 40 dias no monte perto do Senhor. Novas tábuas. Agora este filho vai nascer sim. O povo, na segunda vez, aguarda a descida de Moisés em paciência, como deveriam ter feito na primeira vez. Assim mesmo, esperamos o retorno de Cristo, que já faz brilhar em nossas faces a sua glória. Com isso também entendemos a definição do que verdadeiramente é idolatria, quando a imagem de Cristo é distorcida nas nossas vidas e não refletimos em nós a imagem gloriosa do nosso Criador. Um povo que construiu um objeto de ouro e fundição, que tinha olhos, ouvido, boca, mas não via, ouvia ou falava. Que o Senhor verdadeiramente nos cure destas feridas que destroem a formação e geração deste ser dentro de nós. E é o nosso maior amigo, não é mesmo? Quem estaria mais próximo de nós, senão alguém que na verdade está dentro de nós? Que todo este ser, todos os seus órgãos sejam formados em nós. O escritor da carta aos Hebreus fala no capítulo 10 que a lei é apenas sombra dos bens futuros. Sacrifício e ofertas não quiseste, um corpo me preparastes. Finalizamos com alguns trechos que relatam as instruções e também a construção do tabernáculo, contendo partes do corpo humano deste ser que com dores de parto está sendo gerado em nós. O Senhor dá a Moisés as instruções detalhadas para a criação do tabernáculo. Instruções estas que começam de dentro para fora, da tenda do Santo dos Santos e seus utensílios, até chegar ao lado externo. E assim é com nossas vidas, onde de dentro somos moldados e transformados, gerando também frutos visíveis a todos no lado externo também. Do capítulo 25 de Êxodo, a gente já inicia falando da medida chamada côvado, que vai ser usada muitas e muitas vezes e está relacionada ao braço. É a mãe das medidas. Muito interessante. Medidas estas de Cristo, de seu amor, que se tivermos em nós, teremos vida em abundância em nós mesmos. No verso 12, argolas de ouro, argolas de cada lado, que na verdade é costela, por sinal, ligado ao livro de Gênesis, quando a mulher foi criada. No verso 25, mesa de madeira de acácia, uma moldura ao redor, da largura de 4 dedos, que na verdade é a medida do palmo da mão. No verso 26, a mesa, 4 argolas de ouro colocadas nos cantos, na verdade os cantos é a boca, que estão nos seus 4 pés. No verso 29, pratos, colheres na verdade é a palma da mão, no hebraico. No verso 30, ligação dos pães da preposição com a face. Então os pães da preposição sempre ligado à face do Senhor. No verso 31, temos o candelabro de ouro puro, o seu pé, literalmente o lado da coxa, o assento relativo à procriação. Lembra de Jacó e a sua luta com o anjo que lhe feriu ali o lado da coxa. A gente vai no capítulo 26 de Êxodo, nos versos 3, 5, 6, temos as cortinas entrelaçadas, umas com as outras, na verdade, uma mulher com a outra, até estranho, né? Literalmente uma mulher com a outra. No verso 4, laçadas de azul na orla. Ali na orla, na verdade, é os lábios da cortina. A gente vê isso 2 vezes. No verso 10, 50 laçadas na borda. A borda, na verdade, de novo, os lábios de uma da outra cortina. Também fala da juntura, que também no hebraico é a mesma palavra que amigo, muito interessante. Então é ligado à amizade. Paulo faz esta ligação no livro de Efésios, no capítulo 4, as juntas umas com as outras. No verso 14, a cobertura da tenda de peles de carneiro. No verso 17, tábuas para o tabernáculo. Então 2 encaixes terá cada tábua. Na verdade o encaixe é a palavra mão no hebraico. No verso 18, tábuas para o tabernáculo. Dessa forma, sim, 20 tábuas para o lado. Na verdade, o lado é a boca, o lado sul. Versos 22 e 23. E ao lado, novamente, o lado da coxa.
do tabernáculo para o ocidente farás 6 tábuas. No verso 24, tábuas do tabernáculo, e por baixo se ajuntarão, e também em cima, a palavra cima na verdade é cabeça, dele se juntarão numa argola. No verso 35, o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo. Essa palavra lado é novamente costela, novamente ligado à criação da mulher, lá no livro de Gênesis. Mas a mesa porás ao lado do norte. Então, o lado, mais uma vez, a costela. Então, no capítulo 27, várias ligações, vou mostrar apenas 2. No verso 7, os varais de ambos os lados, novamente lados, que é costela, de ambos os lados do altar. No verso 15, e 15 côvados das cortinas do outro lado, o lado que é o ombro. Agora a gente vai para o capítulo 28, as vestes do sacerdote. No verso 2, vestes sagradas de Arão, para a glória. A palavra glória, na verdade é o fígado. Tudo bem, essa é uma palavra bastante comum, mas vai se juntando a várias outras. A gente vai no verso 7. O éfode de ouro terá 2 ombreiras, que é literalmente realmente o ombro, que se unam as 2 pontas, e assim se unirá. Mais uma vez a palavra amigo, que é bastante interessante. A gente volta para o tema das juntas, que Paulo usa muito em Efésios. No verso 26, anéis de ouro, e os colocarás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda. A borda, na verdade, é a palavra lábios, que estiver junto ao éfode. Então, no verso 41, e vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também seus filhos, e os ungirá, e consagrarás. É interessante essa palavra ungir, na verdade é a palavra mão. Então, a mão e a relação com a unção e a consagração. Também nos capítulos 29 e 30, a gente tem as instruções para os animais a serem sacrificados para santificar os sacerdotes e a sua consagração. Vamos ver, obviamente, mais partes do corpo: o sangue, a carne, mão, cabeça, etc. No capítulo 31, vemos os homens com o Espírito de Deus de sabedoria para fazer as peças e utensílios do tabernáculo. Por diversas vezes vai ser dito que eles tinham a sabedoria de Deus no coração. Tudo isso vai continuar nos capítulos seguintes, onde de fato o tabernáculo foi construído, seguindo exatamente o modelo que o Senhor deu a Moisés no alto do Monte Sinai. Este é o modelo que devemos seguir através da palavra de Deus para, juntos com o Senhor, trabalharmos nesta obra que é sermos moldados à imagem e às medidas do amor de Jesus Cristo.